Você me avisa. A paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa tarde para todos vocês. Estamos dando início a mais uma tarde profética com a nossa apóstola Cleusa. E eu já convido vocês a compartilhar esse vídeo, a mandar aos seus amigos, a sua lista de transmissão, a curtir. Principalmente se inscreva no canal da apóstola, da Missão Urgente, do Ministério Rode. É muito importante nós temos aí esse feedback seu do que você está achando, de você estar recebendo essa palavra todas as tardes aqui. Temos preparado algo muito legal para todos vocês, então é de suma importância que você entre conosco nesse engajamento, entre conosco nessa participação, porque nós contamos com vocês, amém? Ontem eu não pude participar, mas hoje já estou aqui ligadinho com vocês. E essa semana nós temos diversos convidados aí durante a semana, então a gente conta com a participação. Muito boa tarde, nossa amada apóstola Cleusa. Boa tarde, pastora, Pai do Senhor Jesus, para vocês. Que esta tarde realmente seja uma tarde de vitória. E o tema hoje é muito forte, viu, pastora? Apóstola. Como lidar com os traumas do passado. Meu Deus. Já falou trauma, né? Trauma do passado. Tem pessoas que nem a minha história mesmo. Sofreu muito, desde criança, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Amém. Né? Glória Pode a Deus. que alguém aí não precisa, não é verdade? Teve uma vida diferente, maravilhosa, né? Os familiares tudo unido, mas hoje nós vamos falar sobre trauma, sobre sofrimento, sobre algumas situações que cada um passou, tá? Então vai ser um tema muito forte e polêmico, que eu tenho certeza que o povo vai vir comigo e com você aí, com muitas perguntas, né? Amém. Quando o pessoal tá entrando, apóstolo, eu vou dando alguns recados que a gente tem durante essa semana. Sim. Amanhã, quem vai estar conosco aqui vai ser a Solange, né? Solange, nossa adoradora, né? Do Ministério Rode, do Ministério de Louvor. E tua cabeleireira, né? Minha cabeleireira, minha amiga, né? Glória a Deus, aqui, está sempre conosco, né? Aqui na igreja, e ela vai vir contar o testemunho dela, que é um testemunho muito forte de cura, né, apóstolo? De quem passou, sobrevivência de quem mesmo. passou pelo vale da sombra da morte. E Deus deu vida para que ela estivesse hoje testemunhando o amor e o evangelho do Senhor. Então, a Solange vai estar aqui amanhã. E na quinta-feira, eu estou esperando um ok, mas provavelmente é o pastor Daniel, né, da nossa filial de Diadema. Ele estará aqui, tá bom? Sexta-feira a gente tá vendo aqui e daqui a pouco a gente anuncia também quem vai ser o nosso convidado. Mas eu quero dar outros recados com relação à programação da nossa igreja aqui, a Igreja Missão Urgente Sede. Esse final de semana acontecerá um congresso maravilhoso, congresso de adolescentes e jovens aqui na nossa igreja. Será sexta, sábado e domingo e a gente conta com a sua participação, tá? Com a sua curtida, com a sua oração principalmente. É muito importante que você esteja ligadinho aí no corpo de Cristo, amém? Quero lembrá-los também que na semana que vem, na segunda-feira, segunda Rode, a pastora Marisa, isso mesmo, pastora Marisa, estará conosco adorando, ministrando a palavra aqui na segunda-feira, na segunda Rode. Então, gente, bora lá compartilhar, bora curtir. Eu já tô aqui ligadinha, mandando nos grupos da apóstola sobre a nossa live, porque tem muitas pessoas precisando receber essa palavra, né? Hoje também, você que estiver em casa,
estiver chegando, nós temos culto agora às 15 horas, né, Verdade, apóstola? uma profetisa do Senhor. Missionária Marlene, Sim. dá tempo de você vir. Se você tá aí ao vivo, dá tempo de você chegar mais aqui na nossa igreja. A missionária Marlene vai estar ministrando a palavra agora na tarde da vitória, né, às 15 horas. E amanhã nós temos o nosso culto de ensino, né, culto de ensino aqui na nossa igreja, às 20 horas. Venha, participe, sabe, cultue ao Senhor. Estamos vivendo tanto tempo difícil, né, apóstola? Muito, e se a gente não se achegar aos pés de Cristo, imagina o que poderia acontecer com a gente, né? Sim. Amém. E aí, Deus é bom, Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Amém. Nesse sentido, pastora, que nós vamos estar falando sobre trauma, né? Sobre pessoas que sofreu. Esse momento da pandemia, nós estamos lidando com muita gente e massacrado. Uns tomando remédio para depressão e pânico, e outros sabendo que não é o remédio que vai curar. Então, está uma guerra, irmãos, uma guerra. Viu, pastora? Uma guerra que muitos não estão entendendo nem como lidar. Crianças com depressão. É verdade. Criança com pânico. Crianças agressivas. E nós sabemos que as crianças esperam nos pais. Sim. Né? Esperam nos adultos. Então, tem muita guerra aí. E nós hoje vamos falar sobre isso. Biblicamente, vamos falar da fase cristã e da fase, o que é cristão, né? Apóstola, a gente ouve muito falar sobre palavras que a gente profere, né? Que a nossa palavra tem poder, que a nossa boca tem poder, que nós temos que tomar muito cuidado, né, sobre o que a gente fala. Só que a gente vem de uma criação que a forma que nós temos de expressar quando a gente tá bravo, chateado, quando a gente tá com raiva, é com a palavra. Então, por exemplo, nós temos um filho. O filho apronta, ai, menino, tá vendo o que você fala? Não vai dar nada, né? Ai, seu moleque, ai, essa menina puxou seu pai. Ou o pai, ao contrário, assim, tá vendo? Não é minha filha, não, né? Ou a menina burra, né? Puxou tua mãe. Puxou tua mãe, ai, não é minha filha. Nossa, que criança mais feia, né? Então, assim, a gente vem de uma geração que a gente coloca para fora a nossa insatisfação através da nossa boca. Né? Então, nós fomos criados dessa maneira, né? De ouvir muitas palavras pejorativas, contrário, desde criança. Né? Hoje, para a glória do Senhor, nós conhecemos o Evangelho. Só que algumas marcas do passado, o inimigo tem essa tendência de trazer na nossa mente essas palavras que no passado tentavam nos tirar do nosso eixo, até como criança. Hoje, como filhos da luz, né, eu gostaria de fazer essa pergunta para a senhora. Como quebrar isso, essa guerra toda que vem na nossa mente como adulto do que sofremos lá no passado? É complicado, sabe, pastora? Por quê? Todos nós falamos muitas besteiras e muitas vezes não temos noção do perigo, tá? Expressamos palavras como pena no vento, quer dizer, pena no ventilador, e não temos noção do estrago que pode causar. Quando a gente vem para o Evangelho, o nosso linguajado muda, né? Mas se as palavras que nós falamos antes de nos converter, ela ainda tem um peso sobre nós. Certo. Você vai dizer, por que tem um peso? Por causa do adversário, que é espírito. Quer ver? Eu vou ler aqui, Provérbios capítulo 18. Vamos lá. Provérbios 18. Estou abrindo a Bíblia aqui ao vivo. Ó, pessoal, já vai chegando. Estamos falando sobre marcas, né? Palavras, tudo aquilo que no passado nós ouvimos muito, né? Sobre pessoas que não conheciam o Evangelho, lares que não tinham estrutura, mas que talvez você esteja carregando isso até hoje, né? Então, nós vamos falar sobre esse tema aqui que é muito importante. Vou contar um pouquinho de mim.
Então, esse tempinho que eu estou contando aqui é um tempinho que a apóstola está aqui preparando a palavra que você tem de compartilhar. Nós já compartilhamos aqui na lista de transmissão da apóstola para você ir curtindo a página. É o momento que você tem para curtir agora e compartilhar com seus amigos. Eu fui uma pessoa, uma criança, né, que eu não cresci no evangelho, né? Então, a minha mãe não conhecia a palavra, nem o meu pai. E desde pequenininha, minha mãe me criou sempre para ser uma mulher com responsabilidade. Então, por mais que ela tivesse todos os defeitos ou não tivesse a sabedoria de criar uma menina, ela sempre me criou para ser uma menina direita. Ela às vezes fala lá no púlpito, né, que ela queria me levar para a balada, mas por mais que ela tenha feito tudo isso, minha mãe sempre me deu uma criação para ser uma mulher com decência, com responsabilidade. Sim. Com 7, 8 anos, eu já cuidava dos meus irmãos, né, apóstolo? Eu já cuidava dos meus irmãos. Então, eu sempre ouvi palavras da minha mãe, igual eu tô falando, por mais que ela não conhecia a palavra, né, o evangelho, mas eu sempre ouvi palavras da minha mãe de motivação. Filha, você vai ser alguém vencedora nessa vida. Você vai, e não dependa de ninguém. Você vai viver o que a sua mãe não viveu. Sim, a sua história vai ser diferente da minha. Sempre falou isso. Só que em contrapartida, amo meu pai, graças a Deus ele foi liberto disso, né? O meu pai não tinha muita sabedoria, então ele proferia muitas palavras contrárias sobre isso. Então, ele sempre falou muito assim, você é burra, você não é minha filha, você é feia. Então, eu ouvia muito isso pequena, e isso ficava na minha mente. Então, eu chegava na escola, eu tinha medo de ser reprovada, eu tinha medo de não passar de ano, porque eu tinha medo de decepcionar o meu pai e a minha mãe. Eu tinha medo disso, porque eu ouvia muito essas palavras, e que não era a filha dele. Então, a minha mãe já era uma pessoa depressiva, porque já era um segundo casamento que não estava dando certo. E aí, o que eu fiz? Eu assumi esse papel em casa. Eu cuidava dos meus irmãos, porque a minha mãe, muitas vezes, ou ela estava trabalhando o dia todo, ou ela estava prostrada numa cama depressiva, à base de remédio. Sim. Então, eu assumi esse papel. E eu lembro de pequenininha. Eu lembro uma situação que numa discussão da minha mãe, é um lar que a gente não tinha estrutura, né, apóstolo? Sim, a gente não deixando tinha. bem claro isso. Que a gente foi parar na delegacia, e eu pequenininha lá com o delegado. Você tinha 10 anos. Não, eu tinha menos. 9? Não, porque a gente não estava morando no condomínio da Arna, a gente morava na outra casa. O Marcelo não tinha nascido ainda. Tinha uns 7 anos. Foi 2 vezes que foi parar na delegacia, viu? Mas tudo isso eu estou falando porque... E é muito importante esse podcast para mostrar assim, nós não conhecemos a sua história. Né? Muitas pessoas que passaram aqui, apóstolo, a gente também não conhecia. Sim. Mas foi tão importante a gente saber que somos humanos, somos iguais. Sim. Deus quer trabalhar na nossa vida. E se você já passou por algum trauma na sua infância, na sua adolescência, o Senhor hoje quer aliviar este fardo. Um dia você foi parar na delegacia, você tinha 10 anos. Aqui até perto do zoológico, sim, né? Uhum. E o seu pai queria que você denegrisse quer dizer, o inimigo, usando o teu pai, porque não era uma estrutura cristã, né? Estrutura nenhuma. E usando o teu pai para dizer, porque o seu pai, usado pelo inimigo, e eu também usada pelo inimigo, ele queria tirar você de mim. Então, olha para a gente ver, quando um casal com filhos pequenos não tem essa base familiar na palavra, os filhos sofrem demais. Demais. Os filhos sofrem demais. Então, gente, nós queremos hoje que você tenha uma história diferente. E seja curado. E seja curado do passado. Hoje vai ser curado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, já compartilhe esse vídeo com as demais pessoas. E quando eu estou falando sobre isso, por quê? Eu fui curada de todas essas palavras que foram lançadas na minha vida até minha adolescência, pré-adolescência, quando eu vim para o Evangelho. Você tinha 13 anos. De 13 para 14 anos, quando eu vim para o Evangelho. Por quê? Foi assim, a melhor decisão que a minha mãe poderia ter tomado. Porque a decisão de uma mulher de aceitar a Jesus mudou a história de toda uma família. Ela vinha na contramão. Ela vinha realmente fazendo com que os filhos passassem pela mesma história que ela passou,
que a mãe dela passou, que a bisavó passou, mas o fato de aceitar Jesus naquele momento, a senhora mudou a história de toda a sua família, de toda uma geração, dos seus netos. Como é importante quando a gente decide viver uma nova história no Senhor. Então, hoje, esse é o momento de você compartilhar esse vídeo com outras pessoas que estão precisando ouvir sobre isso nessa tarde. Amém, apóstola? E vai ser edificada, pastora. Amém. Por Glória a quê? Deus. A palavra que nós vamos ministrar hoje, e o pouquinho que você acabou falando aí, que você foi parar na delegacia por 2 vezes, uma você não tinha nem 9 anos, outro você já tinha 10, indo para 11 anos, é porque eu e o seu pai brigavam demais. Então, eu agredia ele também com palavras terríveis que eu falava. Então, ele, na forma de homem, ele não tinha culpa, porque eu desafiava ele. Eu desafiava ele com palavras terríveis. E sendo que ele foi criado, ele é um filho único, foi criado cheio de amor pelo pai e a mãe. E o testemunho dele é muito forte. Então eu tinha muitos espíritos malignos que roubou minha juventude. O ladrão roubou minha juventude. Roubou a juventude dos meus filhos, mas não pode roubar a velhice. Por quê? A gente vem para Jesus e a gente acha que muitas vezes, né, eu estou um pouco rouca, porque eu estou numa campanha de madrugada para a glória e louvor do Deus Pai. E o que aconteceu? A gente, antes de conhecer o Evangelho, nós falamos muitas palavras torpes, palavras que a gente pensa que vai para o mar de esquecimento. Não. Estas palavras depois nos cobram. E é por isso que muitas pessoas ficam 15, 20, 30 anos no Evangelho, ama Jesus, está salvo, mas não é curado. Por quê? Porque a palavra que soltou, antes de se converter, está cobrando. O acusador pega ela e acusa, pastora. É sério, né? Muito. Então vamos lá, Provérbios capítulo 18, do versículo 13 em diante. Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Responder uma palavra antes de ouvir é estutícia, quer dizer, o diabo está atento para ouvir as palavras que nós vamos responder, antes de eu entender o que eu estou ouvindo. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o espírito abatido é quem levantará? Então vamos lá. O meu espírito, o teu espírito, o espírito da humanidade, que não reconheceu que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, ele continue morto. Por isto, morto como? Dormindo no Senhor. Porque o espírito independente, cristão ou não cristão, pessoa que segue a Jesus ou que não segue, ele pertence a Deus. Amém. Ele é o fogo de vida que Deus soprou no homem quando Deus criou Adão. Amém. Então vamos lá. O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a ciência. Então, por que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus? Agora, quantas coisas negativas que nós ouvimos por falta de conhecimento. Você que está aí comigo do outro lado, quantas palavras até na escola. O meu filho caçula ouviu da professora que amava ele. Quando ele falou, eu vou passar numa federal. Ela falou, você nunca vai chegar lá. Você não tem inteligência suficiente para passar numa federal. E olha,
que uma professora experiente olhou para o meu filho caçula e disse isto. Tá, você não sabe o que teu filho ouça o tempo todo. E nem sabe muitas vezes o peso da palavra que sai da tua boca. É verdade. Tá? Então vamos lá. Continue aqui, o versículo 16. O presente do homem alegar-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. O que o primeiro começa o seu peito justo. Então vamos lá. Parece mais vir, o seu companheiro o examina. Então, tudo que eu estou falando, se a pessoa é de Deus, está examinando o peso da minha palavra. Mas se a pessoa não tem o Espírito de Deus, o espírito desta pessoa ainda não tem uma aliança profética com o Criador, esse espírito não tem alegria para te passar alegria. Você vai dizer o porquê? Por causa da gestação. Foi gerado no ventre, no lar não cristão, não temente a Deus, acreditando em tudo que os pais ensinou. Os pais ensinou o quê? A Bíblia? Não, muitas vezes não. Então vamos lá. Olha o que disse mais. Versículo 18. A sorte faz cessar os pleitos, faz separação entre os poderosos. Pode que a tradução da Bíblia que você está com ela aí é diferente, tá? Mas o sentido está dizendo a mesma coisa. Versículo 19. Ó irmão, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrores de um palácio. Então vamos lá. O irmão feliz, você conquista ele com palavra, porque ele sempre vai ter palavra que edifica. Mas um irmão amargurado, ele vai semear coisas tristes, porque ele não está feliz. É como ferrolho, varro construindo um palácio. Por quê? Ele está com o espírito angustiado. Versículo 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Então, do fruto da boca, mãe que gerou filho não desejado. Eu não queria que te gerar. Eu não queria ficar grávida. Eu não queria. E a criança foi gerado cheio de lixo tóxico no subconsciente. É isso que a psicologia fala, mas é isso que a Bíblia fala. Tá? Então a pessoa se converte, vem para Jesus, uns deslancha e o outro estabelece. Está salvo, sossegado. Não acredita que para ele tem jeito. A fé dele foi matada dentro dele com palavra. Seu pai me largou porque eu fiquei grávida. Seu pai me traiu porque eu fiquei grávida. Eu não queria que você viesse ao mundo. E muitas mulheres, pastora Ana Paula, tomou remédio para abortar por falta de conhecimento. Não é porque elas odeiam ser mãe. É porque elas não têm uma estrutura de um lar, como você acabou de falar aí. E para que você mesmo sabe que você com 10 anos teve ataque epilético. Tá? Então vamos lá. Eu estou falando de mãe para filha, mas para você, mãe, para você, filha. Seu pai te maltratou porque ele não conhecia o Evangelho.
Ou teu pai foi bom para você e ruim para ele, mas ele conhecia o evangelho? Muitas vezes não. Então vamos lá. A criança foi gerada, não desejado, porque a mãe não entendeu o que é o processo do amor. Vamos lá, explicar mais esse versículo. E dos renovos dos seus lábios se fartará. Então vamos lá. É como ontem foi falado, casa na rocha ou casa na areia. Ontem foi abordado como eu ter uma vida plena, bênção permanente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos lá. Qual o sentido? O que impede de nós ter um reino de Cristo dentro de nós? Cristo não é culpado, culpado não é o outro. Culpado é nós precisa de conhecer quem somos nós. Uma boa pergunta aí, né? Precisa de conhecer quem eu sou. Quem é Jesus para mim? Eu conheço Jesus? Eu sou conhecido por Ele? Como? É perguntas que muitas vezes nós não temos uma resposta que agrada o nosso coração. Então vamos lá. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. Então vamos lá. Do fruto da boca, do renovo da boca. Então está dizendo assim, a minha boca pode dizer uma coisa, mas o meu coração está ferido. Não foi curado. Eu não quero lembrar do meu passado. Tá? Você entendeu? Eu não quero lembrar, eu não quero tocar no meu passado. Eu fui traída, eu traí. Eu traí uma pessoa que eu amo, mas eu não queria trair. E eu não quero lembrar disto. Quando Jesus disse em Mateus capítulo 7, se eu não me engano, capítulo 6, fala para nós falar com o nosso Pai secretamente. Então, lá no meu quarto, no meu quartinho de oração, eu vou abrir o meu coração para Deus. Porque a cura que vem do homem, ela pode gerar um peso o amanhã. A cura que vem de Deus, ela é permanente. Glória a Deus. Entendeu? Então, vamos lá. Hoje você é curada por quê? Porque Jesus me libertou. Tá, mas seu pai, você tinha mágoa do teu pai? Eu tinha muita mágoa. Pois é. Mas foi a sua mãe que te curou? Não. Sua mãe te apresentou o quê? Me apresentou Jesus. E você abriu o teu coração. Amém. Jesus entra. Sim. Eu quero perdoar o meu pai. Eu quero. Eu amo meu pai. Foi assim? Foi, com certeza. Porque eu trazia muita revolta, né? Por tudo que ele falava para mim, por ter visto a minha mãe sofrer. Eu achei que ele tinha escolhido a esposa dele, a atual esposa, mas que na época ele teve um caso, né? Eu achei que eles tinham escolhido ela e não tinha escolhido a gente, que era pequeno. Eu culpava de eu ter assumido uma responsabilidade na minha família de cuidar dos meus irmãos. Eu não tive a adolescência, né? Todos os adolescentes, que as meninas estão brincando lá, eu não tive muito isso, porque eu tinha que cuidar dos meus irmãos. Porque se a senhora não trabalhasse, a gente não tinha nem o que comer dentro de casa, né? Então, eu culpava por tudo isso. Eu era uma menina totalmente traumatizada. Então, uma adolescente com 12, 13 anos achava que já ia morrer cedo. Eu achava que eu iria morrer cedo, porque eu via a senhora muito doente, trabalhando, com os mesmos pensamentos. Eu tinha os mesmos pensamentos que a senhora. Porque o inimigo assola, né? Já que estava assolando a mãe, assola os filhos da mesma maneira. Então, isso é muito importante, você que está do outro lado aí, entender isso. Então, eu fui liberta
quando a senhora aceitou Jesus e trouxe a gente para o Evangelho. E foi de suma importância na época que nós conhecemos o pastor Júlio, né? E a senhora tinha passado por aquele processo de libertação. E aí ele olhou assim, olha, você jovem tem que passar pela libertação também. Mas eu não tinha tido marcas assim com relação o pecado realmente ter me consumado, não, né? eu nunca tinha nem Nunca namorado. bebeu, nunca fumou. Não era isso. Mas eu tinha marcas de palavras que foram lançadas comigo e eu acreditava naquelas palavras. Então eu lembro muito bem que quando eu comecei a fazer a libertação naquela época foi com o evangelista Raimundo, uma bênção. Se ele puder um dia assistir, eu já até tinha falado isso para ele, ele foi de suma importância. Porque ele foi muito duro comigo, na época, o evangelista Raimundo. E eu falava para ele toda a minha história, as palavras que eu tinha ouvido, e ele fazia eu pegar os versículos bíblicos, né, sobre libertação, sobre Jesus, principalmente os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, ele fazia eu escrever os versículos bíblicos para eu decorar na minha mente, porque cada vez que vinha alguma palavra contrária, eu lembrava do versículo bíblico. Né? E aí teve um dia que eu cheguei chorando, eu falei para ele, e ele falava assim para mim, não deixe mais essa palavra entrar. Olha a história da sua mãe, ela já está liberta e você também já está liberto. Então, aquela palavra dura, aquele jeito duro que ele me tratou, me fez acreditar no que a Bíblia estava dizendo. Então, foi muito importante para mim sobre a questão da libertação, uma nova posição. E aí, Deus me deu uma experiência muito linda e difícil, porque quando você fala assim, eu estou liberto, aquelas marcas do passado não mais me atingem, eu estou vivendo uma vida nova, você proferir isso é muito importante, mas Sim. Na prática, às vezes é mais difícil, né? E aí Deus colocou eu realmente no momento para eu mostrar que eu tinha liberado perdão para o meu pai de tudo aquilo que ele tinha feito para mim. Porque as pessoas sempre têm algo, né, apóstola? Sim. Que pode ser que atinge mais. Algumas pessoas, às vezes, a mentira assola. Outras pessoas, às vezes, o roubo. Outras pessoas, a enganação. Sim. Eu sentia dificuldade em liberar perdão. Eu sentia dificuldade de liberar perdão. Eu nunca fui aquela pessoa que outras coisas me chamavam atenção, mas o liberar perdão, eu tinha dificuldade. Acho que por conta do sofrimento, né? E eu lembro que uma vez a esposa dele hoje, né, graças a Deus, eles estão juntos, ela me procurou e ela disse para mim assim, Ana Paula, eu vou me separar do seu pai, porque o seu pai, ele tá me traindo. E a minha irmã, uma bênção, a Lívia, um beijo, Li, eu te amo. A minha irmã era pequenininha, né, eles têm uma filha, ela era pequenininha, e eu via a mesma história que aconteceu com a senhora se repetir na vida dela. A mesma história. E como isso é triste, apóstola. Como o diabo veio para destruir as famílias. Só que naquele momento, sabe quando você tem o anjinho e o diabinho, né? Eu vi o inimigo falando, fala para ela separar do seu pai mesmo. Fala para ela separar, porque não vai dar certo. Porque era como assim, um momento de vingança. Eu vou estar me vingando. Eita Deus! Eu vou estar me vingando. Porque realmente ela não foi uma pessoa que estava com seu pai para fazer sua mãe separar. E você, pequenininha, sofreu. Você cuidava dos seus irmãos. Você não teve um momento de infância. E ela conhecia os filhos. E ela sabia que o seu pai tinha 3 filhos pequenos e ela quis. Faz separar. Prova para ela provar do mesmo veneno que você provou. E aquilo dentro de mim. Só que o Espírito Santo de Deus... É lindo! Ainda, mas talvez ele não esteja. Senta, conversa com ele. E eu falei para ela assim, que acho que aquilo foi o que mais marcou ela. Eu falei para ela assim, olha, eu não gostaria que a minha irmã tivesse a mesma história que eu e os meus irmãos pequenos tiveram. Porque eu ainda tive presença de pai, uns 7 anos, 8 anos dentro de casa. Mas o meu irmão Marcelinho nunca teve a figura de pai dentro de casa. E isso me doía muito. E aí, quando ela viu aquilo, eu falei para ela assim, eu posso orar por você? Pra gente quebrar todo o mal, e nós fizemos uma oração. Sabe, apóstola, quando sai um fardo das suas costas? Sim. Sabe, aquele peso de Se acusação. aplicou bem. Aquele peso de tipo assim, eu realmente perdoei meu pai.
Eu realmente perdoei meu pai, eu perdoei, eu consigo olhar para o meu Amém. pai hoje e as marcas do passado não acusam mais. Eu amo meu pai. E eu Aleluia. desejo o melhor para o meu pai, eu desejo o melhor para a Ivete, eu desejo o melhor para a Lívia. Eu oro por eles, pela conversão deles, porque o diabo não pode mais me acusar Eita de que eu glória. não o perdoei, do que eu não amo. Eu amo meu pai, eu amo a esposa dele, eu amo a minha irmã. E hoje Deus está fazendo isso, é libertação mesmo, é algo profético. É necessário você liberar perdão, é necessário você mudar as palavras que saem da sua boca, para que o inimigo não te acuse mais de você viver uma nova história. Deus tem uma nova história para todos Aleluia. nós. Deus tem algo novo para realizar nas nossas vidas, só que é necessário uma atitude. Sim. A senhora acabou de ler sobre isso. Nós temos que crer, nós temos que acreditar e nós temos que colocar em prática sobre Aleluia. isso. E o versículo, pastora, 21, é um dos versículos muito forte. Estou lendo o Provérbio 18. Amém. Tá? O 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, Amém. e aquele que a ama comerão do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Meu Deus. Se todo mundo pudesse. Acho que todas as pessoas sabem disso, apóstola. Mas se todo mundo pudesse colocar em prática e entender que aquilo que a gente profere contra a vida das pessoas, contra as nossas vidas, Sim. é muito sério. A Camila está me fazendo uma pergunta aqui. E a senhora vai até entender por quê. Ela falou assim, pastora, você sofreu muito preconceito na igreja na época da sua adolescência? Como eu era uma pessoa muito sofrida com palavras, quando a gente veio para o evangelho, o que o inimigo queria me assolar? Mostrar para você que ninguém te amava. Eu já não me sentia amada. Eu achava que a única pessoa que realmente gostava de mim era minha mãe. E os tipos de roupa que o inimigo tentava pôr você vestir era um tipo de roupa que não tinha nada a ver com a jovenzinha. Então, as pessoas olham assim, nossa, a pastora Ana Paula hoje se veste muito bem, né? Ela se cuida. Por quê? Quando a gente veio para a igreja, eu só queria me vestir com roupa de meninos. A senhora lembra, apóstolo? Então, assim, eu queria me vestir com a pior roupa que tinha dentro de casa. Então, minha mãe vinha para a igreja, por isso que é muito importante pai e mãe não desistir dos seus filhos. É muito importante. Então, assim, eu vinha para a igreja vestida com as roupas dos meus irmãos. Já não tinha roupa. E aquelas roupas que eu tinha para eu poder provocar mesmo a minha mãe para mostrar que aquilo que ela estava fazendo era ruim, eu vinha com a pior roupa. Eu vinha de chuteira, pegava a chuteira do Marcos. Marcos já ouvindo isso, meu irmão. Amo você, Marcão. Eu pegava a chuteira do Marcos, pegava a blusa de frio do Marcos. Ele ficava com uma raiva, porque ele ficava assim, a gente já é pobre, a gente não tem roupa, você fica vestindo as minhas roupas, meus amigos ficam achando que a roupa minha é de menina. Porque eu queria provocar. Eu vinha com aqueles blusão de frio, eu fechava a cara, amarrava o cabelo, ficava lá no fundo, sentada lá no fundo. É verdade, gente. A Bispo Inês falou isso, que eu ficava com a cara fechada. Por quê? Para provocar mesmo. Então as pessoas hoje olham, nossa, mas a pastora vem sempre moda porque Deus me libertou. Só anda sorrindo. Só anda sorrindo, né? Eu só ando sorrindo porque Deus me libertou. Aleluia! Deus mudou a minha história. E aí quando eu vim pro evangelho, que eu comecei a desenvolver isso na casa do Senhor, que Deus começou a mudar as minhas vestes, começou a mudar a minha palavra, mudou o meu rosto. Hoje eu não consigo não andar sorrindo. Hoje eu não consigo. Hoje, para mim, a minha maior felicidade, obrigada, Jesus. Eu tenho a minha mãe viva. Eu tenho a minha mãe viva. Obrigado, Jesus. Eu tenho um marido. Eu tenho 2 filhos. E aí você fala assim, mas por que você não passou por dificuldades? Não, eu já passei. Por uma época, ainda, né? Por uma época na igreja, a gente veio para o evangelho. Eu já tinha sofrido todos esses traumas. E eu fui tirada, uma época do ministério de louvor, porque eu era desafinada demais, eu era ruim demais, me tiraram. Na outra vez, me tiraram da dança porque eu estava gorda. Você está gorda, você não pode ficar na dança. E nós estamos falando do mesmo ministério onde eu estou pastoreando hoje. Então, assim, palavras, nós temos que tomar muito cuidado, porque palavras ferem, palavras machucam, sabe? Ah, mas a gente não vai corrigir? O corrigir, o que a palavra do Senhor está ensinando, gera vida. Gera frutos. A apóstola nunca corrigiu. Todas as vezes a minha mãe me corrige, até hoje. Você está errada,
olha isso aqui, muda isso daqui, a Bíblia diz isso aqui, me gerou vida. A correção na palavra gera vida. Gera vida, Paulo. Gera bênção, gera frutos. Aleluia. E aí você fala assim, você também era uma pessoa perfeita? Não era. Eu lembro que uma profeta, uma época, porque você fala assim, todo o sofrimento que você já passou, eu gerei isso na minha vida. Eu fiz escolhas erradas na minha vida. E Deus me avisava, Deus me alertava. E aí eu lembro, apóstolo, que teve uma profeta que chegou e falou assim, você é rebelde. Deus está me mostrando, jovem, que você é rebelde, porque a tua mãe está dizendo para você fazer algo e você faz tudo ao contrário. E eu fazia, porque eu achava, depois que eu cheguei na adolescência, que todo o sofrimento era culpa dos outros. E aí, então eu tinha que fazer as minhas escolhas. Só que o diabo estava armando um laço para mim. Eu estou dizendo para você aqui agora nessa tarde, escolhas que você faz na sua vida, faça debaixo de obediência, mesmo que não seja aquilo que esteja agradando o seu coração, mesmo que não seja aquilo que esteja agradando a sua carne. Lembre-se, escolhas devem ser feitas através de jejum e oração. E o que gera vida é quando tem uma pessoa de Deus colocada na sua frente, que fala assim, olha, Deus está dizendo para você, Rabalai Aricanta, fazer isso. Sim. Faça isso. E quando nós tomamos decisões de acordo, com o que eu passei no passado, com o que eu passei nisso, Deus está dizendo, eu quero mudar a sua história. Aleluia! Chega de nós acharmos que vamos carregar essas marcas para o resto da nossa vida. Porque nós estamos aqui agora todas as tardes, apóstolos, e Deus está mostrando para nós, sim, todo mundo já sofreu. Todo mundo já sofreu. Mas eu sofri mais. Quem disse? Quem disse que você sofreu mais? Quem disse que eu sou mais coitada? Ana Paula é mais coitada que todo mundo. Quem disse? Porque às vezes aquilo que me machuca, não machuca o outro. Mas às vezes aquilo que machuca o outro, para mim, não machuca tanto. A gente vai descobrindo, pastora, de acordo com que a gente vai conhecendo, que tem pessoas que sofreu tanto e é feliz. E tem outros que sofreu coisinhas tão pequenas, parece que está carregando um entulho. Sim. E, apóstola, o porquê nós acharmos, sabe, essa questão do julgamento, sabe, do que a pessoa está sofrendo, é tão lindo. E, gente, quem conhece a apóstola sabe aqui. Quantas pessoas ela atende aqui diariamente. Quantos anos de pastoreio? 15 anos de pastoreio 15 anos. E 23 anos fazendo a obra. 23 anos fazendo a obra. Quantas pessoas a senhora já atendeu nesse trajeto? Muito. Tem pastor por aí rebanhando, tem igreja. E então, o diferencial do seu ministério, a senhora é dura nas palavras com essas pessoas? Eu pego a Bíblia. Com certeza. Sim. E gera vida. E eu não quero que eu sofra decepções, porque nós temos um Deus grande. E a senhora abraça? Abraça as pessoas. Isso aí, incentivo. Porque é Jesus que faz a obra, pastora. Não tem como. É a mesma coisa você pôr um leite para ferver. Você tira o olho, o que ele faz? Ele derrama. É virar as costas, ele derrama. É virar as costas. É virar as costas para Jesus, achar que ele esqueceu de nós. O diabo vem tentar ceifar. É verdade. Trazendo o nosso passado tudo. Eu tinha um espírito de coitadinha tão grande sobre mim, tão grande, que quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive que aprender a lidar com o americano. E nós, brasileiros, nós temos uma questão assim, de, dar tudo dá um jeitinho. Tu tem um jeitinho para falar. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque às vezes no jeitinho, apóstolo, a gente pode acabar sendo falso com a pessoa. Sim. Eu não estou dizendo que nós temos que ser ou ser omisso. Ou ser omisso. Eu não estou dizendo que nós temos que ser grosso com alguém. Não estou dizendo que a gente tem que chegar chutando balde. Não é isso. Mas eu acredito que a verdade liberta. Sim. Só que a gente sabe como dizer a verdade. Sim. E quando eu morei lá, eu falava com a minha mãe todos os dias. Todos os dias. E na época, né, apóstolo, a gente tinha o Nextel. A Nextel. Não sei se vocês lembram do Nextel, né? O tijolinho. E aí meu pai nos deu um Nextel, né? A apóstola ficava com aqui, eu ficava com lá. Porque o Nextel era mais fácil, não gastava. A gente não tinha muito essa facilidade da internet, de falar não pela vez. Não tinha. Isso foi em
2010. 2009 e 2010. Então, não tinha muito essa questão olha como a tecnologia muda do nada, né? Mudou do nada a tecnologia. E não tinha muito assim, toda hora, videochamada. Então, a apóstola me chamava no Nextel, eu chamava ela. Gente, eu morei lá, eu não deixei de falar com a minha mãe nem um dia. Nós falávamos 2, 3 vezes por dia. Nós falávamos todos os dias, todos os dias. E aí, eu lembro que um dia, o meu quarto ficava do lado do escritório do Brad. O Brad era o meu host lá. E ele trabalhava com música, né? Ele trabalhava com gravação. Ele é um judeu, ele é um homem extremamente inteligente. E ele, na época, tinha estourado essa questão de gravar shows, né? E a pessoa colocava nas plataformas digitais. Estava estourando na época lá nos Estados Unidos, para vocês verem. E aí, às vezes, ele estava muito concentrado, ouvindo as músicas. E o Nextel, vocês lembram, a gente fazia um barulho. Apitava, fazia um barulho. E eu conversando com a minha mãe. Aí, um dia, ele bateu na porta do meu quarto e falou assim, Ana, ele me chamava de Ana. Ana, gostaria de falar com você, né? E ele falando lá em inglês e tal. Eu falei, tudo bem, sim, Brad, estou aqui. Pode falar comigo e tal. Ele falou para mim assim, olha, Ana, você está me atrapalhando falando no Nextel. Por favor, fale no seu celular lá em cima, que durante o dia eu estou trabalhando aqui. Gente, aquilo me feriu. Após aquilo eu chorei. Ele não gosta de mim. Ele me maltratou. Aí eu liguei para minha mãe, eu vou embora. Eu não quero mais ficar aqui e tal. E a minha mãe, com toda a paciência, com todo o amor, Ana Paula, ela poderia ter sido usado umas palavras mais duras, porque ela usava todos os dias. Eu acho que aquele dia ela não quis dar tão dura comigo, não. E aí, Ana Paula, calma, tal. E Deus está te curando. Deus tá curando. Porque era muito menina, né, apóstolo? Eu era muito mimada, muito menina, achava que as coisas tinham que ser do meu jeito. E Deus transformou. Obrigado, Jesus, pela sua misericórdia e graça sobre a minha vida. Obrigado, Senhor, pelo seu amadurecimento. Era muito menina. E aí, ele falou comigo aquilo, eu chorei. Só que o Espírito Santo foi trabalhando sobre mim. E quando eu voltei de lá, que eu comecei a meditar na palavra, Deus me trouxe à memória aquele caso. E aí o Espírito Santo falou comigo na palavra e disse para mim assim, tu não é menina, tu é mulher. E o tempo de leite acabou. Agora é o tempo de você viver comendo o melhor dessa terra. Até quando irá chorar? Até quando irá agir de manha e pirracinha se jogando no chão, achando que eu vou te tratar com papinha? Agora é tempo de você ser tratado como mulher. E aquilo me deu um vigor, porque eu falei assim, Jesus, eu quero ser tratada como mulher. Já não quero mais ser menina. Eu não quero ser criança. Porque criança, você ganha carrinho, bonequinha. Não, eu quero ganhar coisas grandes. Mas para você ganhar coisas grandes, você tem que gerar coisas grandes sobre você. Aleluia! Você tem que gerar coisas grandes. Então Deus está dizendo, chega do tempo de mimimi. Chega do tempo de ser tratado como bebê, como menina. Você não é sensível. Menina. Você não é menino. Você é homem, você é mulher de Deus. Deus tem história nova para gerar sobre você. Mas é necessário você querer viver o novo de Deus. Eita glória! E para isso você tem que mudar tudo dentro de você. Você tem que mudar as suas palavras, você tem que mudar o seu coração. Você tem que mudar a forma que você olha para as pessoas. Chega de falsidade, de engano. Por que as pessoas querem tanto a apóstola dentro de um gabinete, ficar 3, 4, 5 horas com a apóstola, mas quando é um culto e Deus 2h30 já está de biquinho, já está de raivinha, já não gosto, já não quero mais cultuar aqui, porque aqui a igreja não tem organização. Mas por que eu não posso ser organizada comigo mesmo? Deus está dizendo para nós, chega de nós transferirmos a culpa para o outro. As marcas do passado já foi, já passou. Você vai viver o novo de Deus. Um novo casamento, uma nova história com seu filho. É o vinho novo, pastor. Com certeza, apóstola. Nós temos que acreditar nisso e colocar isso em prática sobre as nossas vidas. Sofrimento, todos já passaram. Olha, irmãos, eu acho que vai ser tarde profética Ana Paula Coutrinho. Não. Não, minha apóstola está aprendendo muito com a senhora. Ela está aqui cheia, né, Camila? Sei que você está vendo aí. Amém. Então, pastor, a morte e a vida estão no poder da língua.
e aquele que a ama comerão do seu fruto. Amém. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. Então vamos lá. Aqui falou que esse povo é crente? Não. Não. A morte e a vida está onde? No poder? O poder da língua. Da língua. Ali fala do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Então, tudo que nós plantou, as ervas daninhas, antes de nos converter, é nós que tem que arrancar. E é tão sério, né, apóstola? Porque eu vejo isso analisando a minha vida. Eu sofri muito na infância, com as palavras contrárias, mas a senhora me apresentou Jesus. E eu aceitei Jesus. Uhum. Só que eu achei que eu tinha o direito de fazer o que eu queria, na minha rebeldia, porque eu era uma menina muito ferida. Só que não era essa a história que Jesus tinha para mim. Justamente, mas eu quero abrir um parênteses aqui. Pastora, de acordo que nós vamos crescendo, vamos tendo vida longa, as palavras negativas que saiu da nossa boca, ela vai criando raiz profunda. Meu Deus. Por que para você uma cura para um jovem, para uma jovem, é mais rápido que para alguém que já tem uma meia-idade? Tá? Vamos supor, até os 30 anos é mais rápido a cura, porque não tem raiz profunda. As palavras de morte negativa, palavras que não edifica para gerar vida, não tem raiz profunda. Amém. Você entendeu? Entendi. Então, por que a cura espiritual na vida de um jovem ou de uma jovem é mais rápido? Quando ele se dispõe a desejar ser curado. Por que quando a pessoa passa os 35, os 40, tem mais dificuldade? Porque já tem raiz. Está entendendo? Já tem raiz. Mas por que uma jovem mãe tem mais dificuldade para ser curada? Ou um jovem pai? É porque mexeu com o emocional. O emocional está ferido. Está entendendo? Então, o emocional não curado abre uma porta para tudo quanto é lixo tóxico, palavra negativa, entrar e penetrar. Por que a cura emocional ela é doída? Tem coisas que eu estou sendo curada hoje. E olha que eu estou com 65 anos. Porque é coisas de criança. E como é sério, porque para mim, eu preservo muito relacionamento com as pessoas, né? Isso desde pequena, eu estava conversando com a pastora Maria do Carmo agora. Eu lembro que a senhora sempre falou assim, Ana Paula, você era uma pequenininha e conversava com todo mundo. Eu amo conversar. Aleluia. Eu amo estar com pessoas, eu amo ouvir pessoas. Isso me faz bem, sabe, apóstolo? Me faz bem dar risada, amo dar risada. Mas parece que, como o diabo sabe isso na nossa vida, é onde ele quer mais trabalhar. Ele quer ofuscar, para que a luz de Cristo não brilhe. Ele quer apagar. É a mesma coisa isso aqui. Ele quer pôr uma tampa para não deixar brotar alegria. Ele quer nos convencer que essa felicidade não vale a pena. Porque, às vezes, outras pessoas, já ouvi de pessoas, eu não gosto do seu jeito, me incomoda a forma que você fala, não quero estar perto de você, isso me fere. Porque talvez se a pessoa tivesse me dado um tapa, acho que se a pessoa tivesse me dado uma surra, igual roubar o celular, a gente consegue suprir isso. Sim. Mas as palavras que vêm de conto para nos ferir, como a senhora me leu um versículo que é o versículo-chave dessa tarde. Sim. Da morte e a vida está no poder da língua. Então, agora nós estamos falando de cura. Sim. Não é? Como eu posso ser curada dos traumas da minha juventude? Então, vamos lá. Nós estamos falando do livro da sabedoria. Pessoal, pode compartilhar esse vídeo, já curtir, que a apóstola já vai concluir
Hoje nós vamos ter que concluir um pouco mais rápido, porque nós temos a tarde da vitória aqui. Mas se você gostou desse tema, se você gostou daquilo que nós estamos falando, se eu não estou aqui enchendo linguiça para você... Está repreendido, em nome de Jesus. Pode repreender, né? Repreender, né? A nossa apóstola. Eu estou repreendendo, viu, irmão? A gente gosta de uma brincadeirinha. Você sabe por causa de quê, pastora? Amém. É porque quando eu me converti, Amém. Sabe a piadinha de alguns? Quando eles começam a achar que já sabe tudo, sim, e vai contra o próprio líder espiritual, eu ouvi, hoje eu não vou no culto não, porque quem vai pregar é o pastor. E ele fica lá enchendo linguiça, contando sempre o testemunho dele, é sempre a mesma coisa. Então eu não gosto desse tema, tira da tua boca hoje. Já tomei uma repreensão ao vivo. Eu não gosto, porque sim, é algo muito sério que nós pensamos, ouvimos e falamos. É verdade. A Nayara tá até ao vivo. Nay, a Nayara tem uma pessoa para trazer aqui, uma médica psicóloga evangélica, e eu convidei para vir fazer parte um dia de nós entrevistarmos aqui, apóstolo. Olha, que muito benção. Legal. Nay, então você tá ao vivo aí, não esquece de falar com ela para que a gente possa trazer mais conteúdos aqui. Tá? Ótimo. Acabamos de falar sobre o poder da língua e eu soltei essa de encher linguiça, a apóstolo já nos corrigiu. E aqui é assim, é ao vivo, né, apóstolo? Aqui tudo é ao vivo. Não existe mentira e falsidade. Não, pecadinha debaixo do tapete não tem, não. Então, assim, se você acha que a apóstola corrige você, ela corrige as filhas também, glória a Deus. Não, mas eu estou corrigindo para o teu bem, né? Amém. Não que eu sou melhor do que ninguém, nem melhor do que você. Vamos lá. Provérbios 23, versículo 7, diz assim: olha para você ver como já vem dentro. Eu aconselho todo cristão meditar em Provérbios. Porque Provérbios, pastora, é uma lição de vida. Amém. Para o homem, para a mulher, para o filho, para o pai, para a mãe. Amém. É verdade. E para ministério. Então, Provérbios é uma lição de vida, de sabedoria do próprio Deus, escrevendo, usando a mão do sábio Salomão. Diz assim, eu vou pegar primeiro eu vou pegar o versículo 5. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? O que Jesus diz? Que a cobiça vem por onde? Pelos olhos. Pelos olhos. Então, porventura, está em Provérbios 23, meus irmãos. Pode que a tradução de vocês aí é uma, a minha está sendo outra. Você está vendo que eu estou um pouco rouca, mas eu tenho que cumprir com o meu dever de estar aqui às tarde profética, tá? Então, vamos lá. Por quê? Certamente isto sim, fará asa e voará ao céu como águia. Bom, se a Bíblia está falando que se eu olhar naquilo que não é nada, tá? Se eu olhar com os olhos de derrota, eu estou gerando coisas ruins, tá? Então, mesmo cristão tem que cuidar com a forma que olha para a situação, tá? Então, vamos lá. Versículo 6. Não comas o pão daqueles que têm olhos malignos. Como é que é isto, apóstola? Não come o pão daqueles que têm o olho maligno? Como é que eu vou saber quem tem olho maligno? Como é que eu vou saber? Você vai entender. Nós temos ainda até sexta-feira para estar expressando isso, viu? Como é que eu vou comer? Nem cobiça os seus manjares gostoso. Você já viu alguém que tem olho maligno ter manjar gostoso? Não. Então já está falando de um fermento que Jesus diz. Cuidado com o fermento da tradição de homens.
os costumes de homens. Quando eu falo homens, estou falando homens e mulheres. Cuidado com aquilo que eles falam. Então vamos lá. Versículo 7. Agora ele vai penetrar profundo, tá? Por quê? Como imaginou a sua alma? O quê? Palavras, vento, gestação, morte, vida. O que tem a ver com a minha vida, apóstolo? Tudo a ver. Então vamos lá. Por que Jesus diz para Nicodemos? Vou tornar a trazer João capítulo 3. Como você se imagina, aí você é. Meu Deus, isso é muito lindo, né, apóstola? É. Você se imagina como um vencedor ou um derrotado? Ai, Senhor. Eu confesso para a senhora que todos os dias eu tenho que fazer um exercício de me olhar e falar assim, ai, você tá bonita, você é uma vencedora, porque na maioria das vezes... Porque Jesus te ama. Jesus me ama. Aleluia! A Camila tá fazendo uma pergunta aqui, me perdoa até a apóstola te interromper, para eu não esquecer. Outra pergunta, pastora. Eu já ouvi a pastora dizer algumas vezes que o André foi a cura de Deus na sua vida, em relação à área sentimental. Se eu posso explicar o porquê. Pode explicar. Amém. Como a gente tem essas questões de traumas, né? Parece que a gente acha que nunca vai ser feliz. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu confesso para vocês que eu achei que eu fosse casar lá, né? Só que eu já tinha me guardado tanto, né, apóstolo? Uhum. E eu não queria nadar e morrer na praia. Eu não Só queria... para ter um homem para conhecer o teu corpo. Conhecer meu corpo. Eu não queria simplesmente ter esse tipo de relação. Eu queria realmente casar para ter um relacionamento duradouro, feliz na presença do Senhor. E não encontrei lá. E não significa que ela não namorou, não, viu, irmãos? Me dei a oportunidade. Eu dei umas pegadas nela, boa. Eu me dei a oportunidade de conhecer algumas pessoas, conheci um israelense, né? Tem muita questão de encontro, que eles falam lá, date, né? Que você vê nos filmes, eles têm muito esse costume de date, né? Não quer dizer que namora, você sai para conhecer a pessoa, né? Mas não tinha ninguém assim no evangelho. No evangelho, frequentei igreja, porque não era para ser. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei para o apóstolo assim, apóstolo, eu quero casar. Sim. Eu quero casar, eu quero constituir família, eu quero um homem de Deus, eu não quero namorar, eu quero casar. E aí a apóstola fez uma campanha comigo no monte. Falou assim, filha, nós vamos fazer uma campanha no monte, tá? Porque Deus vai te dar o seu varão, vai direcionar para você. Por isso que é importante nós deixarmos, sabe, os nossos olhos, como o apóstolo acabou de ministrar, que sejam olhos de luz, para a gente entender imaginar coisas boas. Para a gente entender qual é a vontade que o Senhor Deus tem para nós. Não quer dizer que o Senhor vai escolher a pessoa para nós, mas Ele vai te dar, sim, pessoas no seu caminho. A direção. Né? Para que você escolha o melhor dele, né? Então é importante nós estarmos sensíveis à voz do Senhor, né? Os nossos olhos, os nossos ouvidos. Então nós fizemos uma campanha, se não me engano, foram 7. Foram 7 semanas. Foram 7 semanas no monte, nós duas com um grupo de pessoas da igreja. E eu lembro que teve uma vez que o Rod, na época que o Rod estava começando a fazer as agendas, nós fomos para uma agenda lá na Zona Leste, extremo da Zona Leste, Emelino Matarazzo. E tinha um pastor lá, amigo da apóstola, e eu não cantava no Rod, eu ajudava mais a vender CDs. Né? Ele estava naquele processo de cura, né? A apóstola me empurrando, tipo assim, filha, mais do que eu tô te gerando, acorda! E eu ainda meio assim, tipo, todo o meu sofrimento é culpa dos outros, né? E Jesus ainda me alertando. E aí eu lembro que num daqueles cultos que nós fomos, um pastor chegou para mim e falou assim na frente de todo mundo da igreja, olha, jovem, Deus manda te dizer que Ele vai restaurar a sua área sentimental por completo. Mas o que Ele tem para você não é Ismael, é Isaac. Isso é tão gravado dentro de mim, porque eu vou confessar, o André, ele é mais novo do que eu até falei isso na outra live, né? Ele é mais novo do que eu, 4 anos, quase 5 anos, meu marido, e eu não imaginava isso. Porque eu, sinceramente, eu estava formada,
eu tinha morado fora, eu estava passando em 2 processos seletivos, eu estava fazendo um processo seletivo para entrar no Google e na TAM, né, na área jurídica dessas 2 empresas. Estava com inglês fluente. Então, assim, eu tinha meu carro, eu tinha tido carro antes, na hora que eu cheguei. Então, assim, querendo ou não, eu estava com a minha vida financeira estabilizada, né, apóstolo? Então, eu imaginei que o homem que Deus fosse mandar para mim fosse um homem mais velho, estabilizado, né? Um homem de posição. Eu não vou nem dizer rico, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando um homem estabilizado. É isso que eu estou querendo dizer. Estabilizado financeiro. Só que Deus me deu um homem que, assim, foi o maior presente que eu poderia ganhar. Porque Deus me deu um Isaac. Ele veio para mim como alguém para me ajudar a entender o que é o amor. O André, de família estruturada. O André tem uma família totalmente estruturada, de ver pai e mãe se beijando, de ver pai e mãe andando de mão dada no shopping, né? O meu sogro e minha sogra é a coisa mais linda que existe, sabe? De vê-los tratando com amor. O André não sabe o que é um grito. Ele nunca viu, ele nunca viu os pais dele discutindo. Ele nunca viu isso. Que coisa linda. Então, eu aprendi com o meu marido o que é ter uma família estabilizada, estruturada, de dar o amor. E o que mais me chama a atenção nele, às vezes não é nem tanta a forma que ele me trata, mas a forma que ele trata os nossos filhos. E, principalmente, a forma que ele trata a sogra dele. Ele trata a sogra dele, ele trata a sogra dele como se fosse a mãe dele. Então, o carinho que ele dá para a mãe, ele dá para a sogra. Então, Deus me deu realmente alguém para me curar, para mostrar assim, não é os seus olhos, é os meus olhos. Então, meu esposo é um presente, me ajudou muito. O primeiro ano de casamento nosso não foi fácil, por isso que eu falo que Deus nos presenteou morar com a senhora, porque eu achei que eu tenho muito esse jeito da senhora, né, apóstolo? Meio valentona, e achar que as coisas têm que ser do meu jeito, da minha forma. E como eu já era uma pessoa que tinha morado fora, trabalhado... Independente. Eu era muito independente, eu tive que aprender a administrar isso. A pastora, aquele dia, a pastora Simone, com o testemunho dela, me ajudou muito, me abriu muitos olhos, me curou muito, porque nós temos que entender que é um conjunto, né? O casal é um conjunto. Então, é isso que eu estou dizendo, e ele está assistindo. Amor, te amo, tá? Eu te amo, que você é um presente de Deus na minha vida. Eu sou muito agitada, ele é mais calmo. Eu falo muito, ele fala pouco, né? Eu sou toda... não sou tímida, ele é mais tímido. E nós dois nos completamos assim. É muito bom. Glória a Deus por isso, né? Eu sou suspeita de falar do André, que é um genro filho. André não é genro, ele é filho. Amém. Então, vamos lá. Porque como imaginou a sua alma? Então, a nossa alma, ela precisa ser curada, tá? A nossa alma precisa de cura. Assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Então, vamos lá. A alma precisa de cura. O que é a alma? Nosso emocional, nosso corpo interior. Amém. Precisa de um milagre, tá? Se o nosso corpo interior estiver curado por Deus, amém, estabelecido por Deus, sem falsidade, amém, sem mentira, amém, sem engano, nós vamos viver as promessas, pastora. Amém. Hoje nós tocamos num tema muito forte. Amém, é cura de alma. Teve até pessoas que escreveram aqui, né? A Dani, lá de Diadema. Dani, um beijo. Estou amando essa conversa. Curadas, nós duas curadas para curar. Sim. Glória a Deus. Agora, você pode perguntar para mim, apóstola, para a senhora ter essa filha amiga assim, que não teve amor, foi fácil? Não, querido. Foi com Jesus. E eu vou te dizer mais. Quando Deus usava uma profetisa para dizer que a minha única filha era rebelde, doía mais em mim do que uma surra. Porque eu tinha medo de Deus punir a minha filha. Porque a minha filha não submetia à ordem da mãe. Né? Inclusive, quando ela falou do casamento aqui, um dia eu peguei ela gritando com o marido dela.
Né, André? Ela gritando, e ele calado. Eu falei, peraí, tá tudo errado. Você quer viver que a sua mãe viveu? É verdade. Você quer ficar sozinha? Você quer continuar uma vida amargurada? O André não teve isso no lar dele. Ele teve amor. Ele viu o pai beijando a mãe. Ele viu o pai indo para o fogão vendo a mãe. E você? Aí um dia ela até deu uns gritos. Não se mete no meu casamento. Aí eu disse para ela, só tem 2 pontos. Ou você muda, ou você vai morar sozinha com ele. E se ele vir reclamar comigo, eu aceito ele, você não. Então, foi estreito para ela. E aí eu fiz um voto com Deus. Que Deus desse um filho para ela. Então, o Daniel veio porque o Daniel tem o DNA do pai, amoroso, e tem o DNA dela. Você sabe por quê? Sorri. Ela anda rindo, Deus de criança. E o Daniel, o filho primogênito dela, é assim. Mas o Daniel, ele é tão amoroso que constrange a gente. Tá? Então, o que eu quero dizer? Não perca o equilíbrio com seu filho, a sua filha, porque casou e às vezes eles não teve aquele sentimento de mudança. Não desista. Amém. Continue abraçando o teu filho. Amém. Por quê? Deus está curando a alma do teu filho, porque não teve o evangelho de berço. Pastor Joel falou algo aqui lindo. Foi. Criou os filhos na sã doutrina. Amém. Ensinou os filhos a ouvir Jesus. Amém. Aleluia, que coisa linda, Deus, irmão. verdade. Você que cresceu no evangelho, se aperfeiçoa cada vez mais. Amém. Porque aqui o evangelho dá cura. Amém. Então vamos lá, para nós poder orar. Amém. Evangelho de João. Outra coisa, pastora. Eu já vou deixar um tema forte. Tá. Pessoal, se vocês quiserem que a gente continue esse bate-papo, nós duas, né? Às vezes para semana que vem, eu não sei, porque amanhã a Sol tá até online, amanhã a Solange aqui, tá? Se vocês quiserem que a gente continue esse bate-papo sobre cura, né? Libertação, sobre família, sobre os traumas do passado, vencendo esses traumas do passado, vocês escrevam pra gente, que a gente continue esse tema na semana que vem, tá? Muito forte. Muito forte. E o tema do passado que eu quero expressar, se eu não me engano, vai ser para quinta-feira nós temos convidado, né? Ainda, estou esperando a confirmação, mas eu acredito que sim. Então tá bom. Não vai ter live? Sexta tem. Tem? Quem? Só que sexta vai ser mais cedo. Mais cedo? Ah, tá. Sexta nós vamos ter que fazer 1h às 13h. Porque eu viajo sexta-feira à tarde. A apóstola vai participar de um grande evento. De um grande evento aí, vai trazer muito conteúdo, muito material para nós sobre cura e libertação. Cura, né, e libertação. Apóstola? Eu quero aperfeiçoar. Amém. Eu sei na prática. Amém. Na prática. Mas eu preciso de material. Ouvir pessoas que trabalham com esta área. Amém. Né? E é uma pastora amada, viu? É a pastora Tânia Tereza, né? Isso. Você conhece a pastora Tânia Tereza, a apóstola vai ter um encontro com ela esse final de semana, um treinamento aí. Quem sabe Deus vai trazer ela aqui. Amém, glória a Deus. Então, pessoal, já esteja em oração, hein? Então, o que eu quero deixar para vocês? João capítulo 14. Amém. Tá? Evangelho de João 14, nós lemos lá Provérbios, né? Uhum. Então, vamos lá, João 14. Eu quero dizer para vocês que quando a gente vem para Jesus, estou falando de pessoas que não nasceu no Evangelho. Tá? Se Deus me der graça, eu quero falar daqueles que nasceu no Evangelho. É verdade. É um tema forte que eu tenho para eles, tá? Amém. Para quem nasceu no Evangelho. Corre o risco de perder a salvação? Sim ou não? Ai, eu não sei. Eu tenho medo de responder errado. Então, tá bom. Então vamos lá. Para quem nasceu no Evangelho, segredo de cura é você tomar a paternidade
de Cristo na sua vida. Amém. Ergueu a mão para Jesus, confessou ele te fortalece para as guerras. Tá? Então está escrito 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crês também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então vamos lá. Jesus vem resgatando os perdidos. Levou os perdidos até ele. Vou voltar ali para nós podermos orar. Amém. João capítulo 8. João 8, versículo 31. 31. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, os filhos do reino, creem em mim. Jesus falando com o povo judeu, que nasceu no berço de ouro. Amém. Nasceu com descendente de Abraão. Vamos lá. Crê nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o único que pode nos libertar é a verdade. Se esta verdade está dentro de mim, se ela está dentro de mim, ela me liberta. Mas se ela não estiver dentro de mim, não tem como. Você pode ser grande pregador, nasceu no evangelho, mas se essa verdade não te dominar, você está perdido. Então vamos lá. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, serei livre? Então você já está entendendo aí. Então vamos lá. 34. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Você vai dizer, para aí, eu nasci no evangelho, eu preciso de confessar Jesus Cristo com a minha boca e pedir perdão? Precisa. Todo ser humano nasceu no pecado. A desvantagem e vantagem. A vantagem de quem nasceu no evangelho é inocente, entre aspas, não foi consumado. Mas precisa de confessar Jesus? Sim. Você tem consciência do que é certo e o que é errado. Você não é mais criança, como a pastora diz. Você precisa dizer, Jesus, perdoa. Eu confesso que só o Senhor pode salvar. Escreva o meu nome no livro da vida. E apaga o meu nome do livro da morte. O quê? Eu tenho tanto texto que você nem imagina. Está tudo dentro da Bíblia. O que é pecado? E está tudo escrito. Pode que você não nasceu no pecado da forma que eu nasci. Com os pais que não conheciam o evangelho. Bebia, fumava, traía. Mas todos têm pecado. Todos têm que passar pela cruz. Então vamos lá. E eles começaram a questionar Jesus. E em casa, o filho fica para sempre. Agora vem o 36. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aqui houve um grande debate. Então, pastora, não existe ninguém neste mundo que não precisa confessar Jesus. Amém. Todos têm que passar pela cruz. Amém. Jesus Cristo é a ponte que leva nós até a Deus. Glória a Deus. Sabe o que Jesus Cristo fez? Eu vou fazer uma ilustração aqui ao vivo. Olha aqui esses dois microfones.
Jesus é a ponte que leva nós a Deus. Agora eu vou fazer isto. Pastora Ana Paula tem um microfone, eu tenho outro. Mas a ponte que nos liga está aqui a base nesta mesa. Aleluia. O que eu quero dizer para você? Você sabe disto. E o único pecado que Jesus cobra de mim e de você, dentro do Evangelho, é perdão. É verdade. Amar uns aos outros, como eu vos amei. Nós somos crente, somos cristão, muita gente, muitas vezes, fazendo divisão dentro da casa de oração. E que Deus tenha misericórdia de mim e a misericórdia de vocês. Nós vamos orar agora, pastora. Vou aproveitar você hoje, que você está cheia de fé aqui do meu lado, transmitindo coisas lindas, arrependimento, vendo que mesmo você vindo adolescente para o reino do Espírito, o diabo usou de forma estratégica para te massacrar, mas o Espírito de Deus não permitiu você negar Jesus. Amém. Mesmo você longe da tua mãe, longe do teu pai e dos teus irmãos, você se guardou, porque o temor de Deus falou mais forte dentro de você. É verdade. E se guardou para o seu marido. Amém. Eu falo isso com muito orgulho, dando a honra e a glória a Jesus Cristo, porque o meu ginecologista é o teu ginecologista até hoje. Amém. Então é com muita alegria que eu, como mãe, hoje eu tenho orgulho de ser tua mãe. Amém. E eu vou te dizer, não foi fácil para ela submeter não, viu? A líder espiritual não. Amém. Mas ela decidiu obedecer a voz profética de Deus na boca da mãe dela. Amém. Então, receita para a juventude. A obediência. Não olha o teu pai e tua mãe, porque é líder, e misturar liderança com mãe, né? A obediência gera vida, né, apóstolo? Como a gente estava falando aqui da palavra do Senhor, né? Então, obedecer é melhor do que sacrificar. É muito melhor. Quando a gente escolhe o sacrifício, dói. É doído, porque a gente carrega as consequências e marcas, né? Mas obedecer, a gente gera vida. Por mais que a gente olhe assim, mas por quê? Mas por quê? Da outra forma seria melhor obedecer sempre. E muitas vezes, pastora, tem pessoas que pensam que tem a marca. Na verdade, não. Tem uma ferida que não foi tratada. E nem todos os lugares entendem disto. É verdade. Eu quero até puxar um pouco a sardinha para nós, porque a nossa igreja aqui, nós temos, né, o Ministério de Oi. Essa é a nossa raiz, a nossa base. Desde quando eu me converti, tanto é que eu contei isso aqui para vocês no momento da minha conversão. Então, nós temos uma equipe, sim, que cuida de cura e libertação aqui na igreja. Cura interior. Por quê, pastor? Interior. Uma criança... O pecado nós temos, a psicologia mesmo fala, mas a Bíblia fala. A mente consciente e o subconsciente. Amém. A mente consciente é aquilo que você parece que resolve, mas o subconsciente é um tratar. Amém. Glória a Deus. É o profundo da tua alma. Amém. É o subconsciente, a tua emocional. Pode ter muitas coisas não tratadas e só tem um cobertor em cima. Sim, ó, tampando. Está entendendo? Amém. Tampando. Subconsciente. Na verdade, está aqui, ó, dentro da mão. Guardadinho. Cada vez que lembra, dói. Lembrou de uma coisa, doeu. Quer sair para fora aquela mágoa, aquela tristeza e não consegue. De acordo que Jesus vai entrando no subconsciente. Amém. Ó, entrando no subconsciente, até Deus limpar tudinho. Porque Deus não quebra esta porta. Ele bate.
Ele diz, eis que estou à porta. E bato. Amém. Ele quer entrar no subconsciente. Amém. Vamos fazer um clamor. Desculpe qualquer problema técnico, tá? Mas amanhã a gente vai estar de volta aqui, né, apóstola? Amanhã estamos. Amém. A senhora pode fazer o clamor, então? Vamos levantar o clamor. Amém. E a nossa internet é boa. Mas Deus, o dia que começou este trabalho, o inimigo tem lutado para impedir, né, o povo do outro lado de vir conosco. Amém. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Espírito Santo não vai impedir o cabo dos fios. Senhor, não vai impedir. Este demônio tem que sair. Entra o Senhor no coração das famílias. Que haja cura na alma, no subconsciente, na mente consciente. Que haja cura, Senhor. Que haja libertação. Esta mágoa que estava ainda guardada. Senhor, esta falta, Senhor, de confessar aonde está doendo, Senhor, que os meus irmãos e a minha é de curar, Senhor, que as lembranças não é de causar dano mais. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado você. Se vocês quiserem que a gente continue falando sobre esse tema na semana que vem, nos escreve, né? Deixa sua mensagem, é muito importante, tá? Compartilhe. A gente conta com a sua participação. Lembre-se, é importante você curtir, dar o seu like e se inscrever nos canais da nossa igreja. Amém? Porque a missão apóstola... gente, que o Senhor te abençoe, Deus abençoe e te guarde. Amém.